Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Deixa eu só me ajustar aqui com o computador, com a Bíblia, com tudo aqui. Irmãos, o tema dessa noite é o poder da fé. E como sempre, né, eu falo, assim, eu não sei o que acontece. Sempre que a Alzi me manda um tema e eu vou estudar, eu primeiro choro. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que, eu tenho certeza, né, que Deus primeiro quer falar comigo, né, e para eu poder estar transmitindo a palavra para os irmãos. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos 5, de 21 a 43. Do 21 ao 43. É um texto um pouco longo, um texto que os irmãos conhecem. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Irmãos, nesse texto, que os irmãos já conhecem, é um texto que fala a respeito da fé. A fé de Jairo, porque queria alcançar a cura da sua filha, e a fé da mulher que sofria de hemorragia há muitos anos. Mas o que é fé? Fé significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento total de crença em algo ou em alguém, ainda que não tenha nada, nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. Então, se nós temos dúvida de algo,
automaticamente nós não podemos falar que nós temos fé. E está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva, sempre para melhor. E ela tem, a palavra fé, né, tem origem no grego, no grego, pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim, fidelis, que remete para uma atitude de fidelidade. E no nosso contexto, né, no nosso contexto religioso, é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios de Cristo. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé implica em nós crermos na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que crer em todos os ensinamentos de Jesus Cristo. A fé, uma das frases, né, sobre o tema, afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, fé é dar um passo de coragem. Fé é confiança. E nesse texto, uma grande multidão fala aqui, né? Que Jesus parou, acho que ele estava no barco ainda, já veio todo mundo, né? Alvoroçado, né? Atrás de Jesus. Uma grande multidão se reuniu ao redor de Jesus. E ali chegou um dos dirigentes da sinagoga. O dirigente da sinagoga, ele era um leigo com responsabilidades administrativas, entre as quais era zelar, era supervisionar o culto. E a maioria das sinagogas tinham um ou mais dirigentes. E esse homem, chamado Jairo, viu Jesus e prostrou-se aos seus pés. E no texto diz que ele implorou insistentemente, para ele ir colocar as mãos sobre sua filha, para que ela pudesse ser curada. Então, eu fico imaginando a cena, né? Jesus descendo, um monte de gente, Jairo, não, vem aqui, agora. Não, vai vir, tem que ser agora, eu preciso de você. E ele insistindo ali com Jesus e crendo, né, que Jesus, se colocasse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Muitas vezes nós buscamos o milagre, né? Mas nós não somos muitas vezes insistentes como Jairo. Jairo foi insistente. E naquele mesmo lugar havia uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E as pessoas, em geral, deveriam evitar, né, aquela mulher, porque se tivesse contato com ela, por ela ter a hemorragia, ficariam impuros. Ela já tinha ido a vários médicos, gastado tudo que ela tinha para aquele tratamento, e ela não melhorava, só piorava, é o que diz no texto. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu correndo ao seu encontro para tocar em seu manto. Irmãos, quantas pessoas estão doentes? Eu não falo doente só fisicamente, né? Mas doente espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. E muitas vezes buscamos tantos recursos e nada adianta. Quando nós só vamos alcançar, né, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira cura, quando nós buscarmos a Jesus, quando nós tocarmos em Jesus. Ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. E isso se chama fé. E quando ela tocou no manto de Jesus, ela ficou curada. Imediatamente, diz no texto. No mesmo instante, ela ficou curada e passou todo o seu sofrimento. Ela acreditava, ela confiava no Senhor. E no mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele e ele perguntou, quem me tocou? Imagina, irmãos, aquela multidão enorme em volta de Jesus. E ele fala, quem me tocou? Né? Até os discípulos falam, como o Senhor quer saber? Tem um monte de gente aqui, né, te tocando. Então, Deus resolveu curá-la mediante o poder atuante de Jesus. E ele ficou procurando lá no meio da multidão quem tinha feito aquilo. E a mulher se aproximou e prostrou-se aos pés de Jesus. E ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A cura em Cristo é algo permanente. Ele nos liberta do sofrimento eterno.
Assim como Jairo, uma coisa interessante é que os dois se prostraram aos pés de Jesus. Jairo, quando viu Jesus, correu e fala no texto que ele se prostrou. E a mulher também se prostrou aos pés de Jesus. Jairo implorando pela cura de sua filha. E essa mulher acreditou nela, ela já chegou com o coração grato. Foram duas situações diferentes. Jairo estava pedindo por outra pessoa, que era pela sua filha. E estava buscando a Jesus e se prostrou aos pés de Jesus em prol da cura da sua filha. Já a mulher estava buscando a sua própria cura e também se prostrou. Ele antes pedindo a cura, ela depois, que ela já tinha sido curada. Eu acredito que ela em forma de reconhecimento. Nós não temos que chegar aos pés de Jesus só quando nós queremos algo, mas também para agradecer em forma de gratidão, né? Reconhecendo a obra de Deus nas nossas vidas. A fé nos leva aos pés de Cristo. E logo após, chegaram, né, pessoas dizendo que a filha de Jairo havia morrido. Não se preocupa, não incomoda mais a Jesus, porque já era. Eu acredito que já chegaram assim, né? Já era, não adianta, já morreu. Não incomoda mais Jesus, deixa ele aí. E aí mostra que existem pessoas de pequena fé, né? Que achavam que não tinha mais jeito. Mas nós sabemos que para o nosso Deus, tudo é possível. E o que Jesus disse para Jairo? Não tenha medo, tão somente creia. Imagina a situação de Jairo. As pessoas chegando, não, sua filha morreu. Aí Jesus vira para ele e fala, não tenha medo, tão somente creia. Foi isso que Jesus disse. E aí quando Jesus chegou, né, na casa de Jairo, ele pegou a menina no colo e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina levantou e começou a andar. E o que eu queria destacar aqui com os irmãos em toda essa história são as palavras de Jesus nesse texto. A primeira palavra, né? A primeira frase, né? Quem tocou em meu manto? Nós não temos que nos preocupar, né, com as nossas condições. Apenas temos que ir em busca de Jesus. Apenas em busca da nossa solução, que é Cristo. Tocar em seu manto. Apenas um toque é o que ela pensou. O que ela acreditou. Isso é o quão poderoso ela entendia que Jesus era ali naquele momento e na vida dela. Como resultado, né, se nós apenas tocar e se aproximar de Deus, nós teremos nossas vidas transformadas. Imagine, né, ela deveria estar, né, muitas vezes se escondendo do povo, porque ela tinha aquela condição dela de impura pela hemorragia dela. E ela não se preocupou com o que os outros iam pensar. Ela não se preocupou com nada. Ela sabia que se ela tocasse em Cristo, ela seria curada. Muitas vezes nós estamos nos escondendo, né, deprimido, abatido, nos sentindo triste pela nossa situação. E nós temos que fazer como aquela mulher. Ir ao encontro de Jesus. E apenas um toque, pela fé, pode mudar as nossas vidas. Aquela mulher, ela persistiu. Eu acho que não era fácil, né, chegar próximo de Jesus, ainda mais na situação que ela estava. Uma situação de hemorragia, você devia estar fraca, né? Devia estar já muito debilitada. E assim, ela não viu obstáculos naquele momento. Ela teve uma ação, né? A fé, né? A fé em ação, né? Que muitas vezes a gente ouve falar. Ela falou, eu acredito nisso. E ela viveu, né, a vida dela inteira com uma certeza de que Deus responde à fé. Ela acreditava que Deus ouve o clamor do seu coração. Então, quando ela agiu com fé, Deus se moveu. E Jesus sabia que algo tinha acontecido. O que Jesus parece fazer, porque ele fez questão de falar com ela depois, né? É mostrar que a fé daquela mulher e confirmar para ela de que realmente ela estava curada por completo.
Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos comunhão com Deus, Ele nos enxerga, Ele nos ouve através da oração. E nós conseguimos alcançar o coração de Jesus. E Ele percebe que estamos tocando em seu manto. Aquela mulher teve uma atitude de fé que fez Jesus se voltar a ela. Outra frase de Jesus foi: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então Jesus confirma a cura daquela mulher. Os que são curados das suas enfermidades espirituais, emocionais, físicas, pela fé têm motivos para ir em paz. A fé em Cristo pode todas as coisas. Pode trazer a cura por completo e nos tirar do sofrimento. Uma outra frase nesse texto fala: não tenha medo, tão somente creia. Jesus encorajou aquele pai aflito a continuar esperando pelo seu pedido. Temos que conservar a nossa esperança em Jesus, depender dele e ele fará o melhor. Como é difícil nós não termos medo, né? É difícil. E eu sou uma pessoa um pouco medrosa. O Enzo fala: você tem medo de tudo. E eu tenho medo de tudo. E aí eu lendo esse texto, nossa, olha essa situação. A filha dele tinha morrido. E Jesus vira para ele e fala: não tenha medo. Então somente creia. E quantas vezes por uma coisa tão bobinha do dia a dia a gente fica desesperado? Eu sou assim. Eu tenho medo, muito medo. Eu tenho medo. E nem é algo tão sério quanto essa situação. E o que Jesus fala? Não tenha medo. Então somente creia. Não precisamos temer. A gente tem que saber que Jesus está à frente, tomando conta da nossa situação. Não precisamos temer e somente acreditar que o controle de tudo está nas mãos de Cristo. Depois, a outra frase que Jesus falou foi: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Imagina Jesus chegando e as pessoas chorando, né, desesperada, aquele alvoroço todo, porque a menina tinha morrido. Para todos ela estava morta, né? As pessoas alvoroçadas não entendiam sobre o poder de Jesus. Eles não compreendiam. Eles falam no texto que eles tiraram sarro, né, de Jesus, quando Jesus falou: não, ela está dormindo. Então aquelas pessoas só estavam vendo aquilo no momento, não enxergavam o poder de Deus. E quantas vezes, irmãos, isso eu falo de mim também, eu me desespero, acho que não tem mais jeito. E depois Deus vem e mostra que Ele dá um jeito em tudo. Nessas palavras, Jesus mostra que Ele está no controle de tudo. E depois Ele diz para aquela menina: Talita come. Levanta-se imediatamente. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada imediatamente. E essa menina foi curada imediatamente. É isso que Deus faz nas nossas vidas. O Senhor nos cura imediatamente. Ele tem poder para isso. E é isso que Jesus está falando hoje para nós. Levanta-se imediatamente. É isso que Deus fala para nós ainda hoje, que Jesus fala para nós. Eu não sei o que cada irmão que está assistindo em casa, os irmãos que estão aqui têm passado, mas Jesus quer te curar. Ele pode te curar. Ele pode mudar a sua vida. E Ele está dizendo: levanta-se agora. Agora é a hora de, com fé, entregar a sua vida e todos os seus problemas aos pés de Jesus. Agora é a hora de nós entregarmos as nossas vidas nas mãos de Jesus. Muitas vezes, como eu disse, estamos mortos espiritualmente. E por nós mesmos, nós não conseguimos voltar à vida. Por isso, nós precisamos do agir de Deus. E depois, né, Jesus ainda, além de tudo, pede para alimentar aquela menina, né? E aí a gente vê que quando Jesus nos salva, quando Ele nos dá essa vida eterna, Ele continua nos dando o alimento espiritual necessário para que nós possamos continuar na caminhada. E nós vemos que o Senhor transforma
as nossas vidas. E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de entregar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, para que Ele possa transformar e nos curar de qualquer enfermidade, tanto física quanto espiritual. Nós temos uma lição nesse texto de humildade, de insistência e de fé. O poder da fé está em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo, nós podemos todas as coisas. E existem os benefícios práticos da fé, né? O fim da nossa fé é a nossa salvação. A fé verdadeira é consumada em nossos corações, confirmada, né? Consumada em nossos corações, gera alguns benefícios para a vida cristã. O que a fé gera para nós como os cristãos? Confiança, alegria, mesmo em meio à tribulação. A fé nos possibilita o relacionamento com o Senhor. Através da fé, nós podemos conhecer e viver a vontade de Deus. Através da fé, nós agradamos a Deus. Nós conseguimos vencer o mundo. Através da fé, nós temos as respostas às nossas orações. E através da fé, nós temos a adoção, né? Por meio da fé, o Espírito Santo testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Talvez a melhor definição de fé seja essa, dada, né, pelo autor do livro de Hebreus. Eu comecei falando que era fé a partir do dicionário, mas a melhor definição de fé é essa que nós encontramos, né? E logo de cara, né, já bate com o termo popular do que é fé. Ele não diz, né, o autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. O que diz aí no texto? Que a fé é a certeza. É a certeza das coisas que se espera. Quantas coisas nós esperamos no Senhor? E se nós tivermos fé, nós podemos ter a certeza das coisas que nós esperamos. E a convicção de fatos que não se veem. E fé é algo tão poderoso que na Bíblia diz, né? Lá em Mateus 17:20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é tão pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda tão pequenininho, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Esse é o poder da fé. Mas tem outra coisa que eu queria deixar aqui para os irmãos nessa noite muito importante. Os irmãos já entenderam a importância de ter fé. Mas como conseguir essa fé? Como alcançar essa fé? Essa fé que nos traz essa sensação de alívio, né? Porque eu acredito que quando Jesus parou e falou para Jairo, né? Então somente creia, não temas. Ele deve ter ficado com o coração mais tranquilo. E por outro lado, todo mundo falando que a filha dele estava morta. E ele creu. Como ter essa fé igual de Jairo? Como alcançar essa fé igual da mulher que estava sofrendo há 12 anos de hemorragia? E aí nós encontramos a resposta na palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós temos tudo ao nosso alcance. Nós temos que entregar as nossas vidas para Jesus. Nós temos que buscar a Jesus insistentemente. Eles foram, né, não deixaram, então tá bom, já aconteceu mesmo, então eu vou embora. Não, eles buscaram a Jesus. Nos colocarmos aos pés de Jesus, como eles se colocaram. Eles se prostraram aos pés de Jesus. E eles receberam a cura
imediatamente. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus para que nós possamos ter a fé igual de Jairo e da mulher que sofria de hemorragia. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, ó Pai, que está pronto, Senhor, para nos curar. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje, Senhor, o Senhor está nos dizendo, levanta-te, imediatamente. Nós temos a oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra, Senhor. Nós temos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de te servir, ó Pai. Nos ajude a viver em fé, ó Pai. Através da fé, nós podemos todas as coisas no Senhor, ó Pai. E nesse momento, Senhor, eu lhe peço, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está em casa, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um tem passado, mas o Senhor sabe, ó Pai. E peço também, Senhor, pelos pedidos que estão aqui na salva, Senhor, de oração, pelos pedidos da torre de oração, ó Pai. Que nós com fé, Senhor, estamos aqui, Senhor, pedindo, ó Pai. Pedindo cura, pedindo por um emprego, pedindo por cura emocional. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no poder do seu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.